Políticas, olhamos também para a estratégia de comunicação utilizada tanto por Luís Montenegro como por Pedro Nuno Santos, com o especialista António Sacavém, que se encontra aqui na minha companhia. António, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Enquanto especialista em estratégia de comunicação, quais foram os primeiros apontamentos ou as primeiras notas que tirou em relação a este frente a frente que durou mais de uma hora? Sim, foi um frente a frente mais amplo e, na realidade, nós somos convidados a pensar que a comunicação gera percepções e que estes, tanto Pedro Nuno Santos como Luís Montenegro, são as faces visíveis daquilo que é uma equipa de comunicação que está por trás a dar todo o apoio. Existem dois grandes objetivos a alcançar. O primeiro é reforçar a base de apoio e o segundo é captar os indecisos. Novos. E na última sondagem da Universidade Católica, muito recente, estava 15% de indecisos, que é uma fatia muito importante da população, do eleitorado. Para além disso, nessa mesma sondagem, 32% de intenções de voto para Luís Montenegro, que sobe 3 pontos, desce de 27 para 26 Pedro Nuno Santos, e quando se pergunta quem é que será o melhor primeiro-ministro, 47% para Luís Montenegro e 29% apenas para Pedro Nuno Santos. Ora, as equipas de comunicação sabem, conhecem estes números e outros, e na realidade... E é com base nesses números que trabalham e preparam toda aquela que é a comunicação, não só neste debate que colocou frente a frente os dois, mas também no resto de toda a comunicação que fazem à comunicação social e, claro, também ao país. Precisamente, não diria melhor. E neste debate, de facto, Pedro Nuno Santos precisava de vencer. O incumbente sai favorecido, quem está no poder sai favorecido, mais quando é interrompido. É mais fácil ser incumbente do que ser... É mais fácil, em especial nestas circunstâncias, tanto que o principal argumento que foi preparado para Luís Montenegro foi, bom, eu apresentei resultados, não tive o tempo suficiente no poder, não me deixaram acabar o meu trabalho e por isso deixem-me terminar aquilo que comecei. Já Pedro Nuno Santos tinha o papel aqui de ser um líder, de se apresentar com o arquétipo, com a capa do líder que desafia e o líder que transforma. Ataca, não é? Com todo aqui o respeito. E aqui, apesar de tentar os dois bem e bem preparados, de facto eu penso que aqui podia ter estado melhor. Pedro Nuno Santos podia ter estado melhor. Podia ter estado mais ao ataque. Houve aqui uma discrepância entre aquilo que foi o debate do ano passado e o debate deste ano. Ele apresentou-se mais contido, mais regulado do ponto de vista emocional, menos, enfim, dinâmico ao nível da forma e ele precisava disto aqui. Eu compreendo que a equipa de comunicação, enfim, passou durante toda a fase até aqui das eleições a procurar que ele vestisse a capa de líder equilibrado, regulado emocionalmente, para desviar daquela imagem que ele teve do passado, ser mais impulsivo. Mais agressivo, mais impulsivo, sim. A verdade é que neste debate ele precisava Mas é o Pedro Nuno Santos mais moderado do que aquele que conhecemos quando era ministro, não é? Eu até diria que demasiado moderado para este debate, que ele precisava de estar ao ataque e precisava de vencer com base nas sondagens, que valem o que valem, mas é o que nós temos. António, olhando para a comunicação e antes de ficarmos sem tempo, não sei se vai concordar comigo ou não, mas às vezes quem foge do guião preparado pela equipa de comunicação com alguns soundbites ou com algumas frases para o positivo e para o negativo faz a diferença. Faz a diferença, mas aqui nos soundbites quem se destaca de facto é Luís Montenegro. E porquê? Porque os dois soundbites que na realidade ficaram foi o senhor não tem limites, e ele até não diz, enfim... Mas na sua opinião, fugiu àquele que foi o guião preparado pela equipa de comunicação ou já estava eu acredito previsto? Que ele estivesse preparado. Aliás, ele diz isto precisamente na parte do Spin Não Viva, que era um tema muito sensível para ele. Ele tinha que, de facto, conseguir aguentar Pedro Nuno Santos em dois temas fundamentais. Para ele, podiam ser mesmo mortíferos, apesar de ser uma palavra forte, que é a questão de pessoal do Spin Não Viva e a questão da saúde. Que nos levou à atual crise política e às eleições de dia 18 de maio. Precisamente. Eu penso que ele, tanto num como outros, conseguiu ser relativamente eficaz, paradoxalmente. Na saúde, penso que Pedro Nuno Santos não foi suficientemente agressivo. Ele podia ter sido mais incisivo nos argumentos e na forma, na expressividade que utilizou. E no caso de Spin Viva, deixou-se arrastar por tentar recapitular toda a história. E ainda que o fizesse bem, não foi feliz porque não surpreendeu as pessoas. Claro. Não tocou só naquilo que era o ponto novo. Em um minuto, e só para terminarmos, deixe-me pedir-lhe também aqui um olhar sobre o modelo deste debate, até porque têm surgido algumas críticas que não se trata de um verdadeiro debate. Não há tempo para que as duas pessoas que estão frente a frente verdadeiramente se debaterem. Concorda? Não concordo. Eu penso que este debate é feliz, este debate é feliz. Aliás, acompanha aquilo que são as tendências internacionais. Nós somos convidados a lembrar-nos que quem está lá em casa não está tipo numa câmara estanca a ver com toda a atenção o debate. Está a cozinhar, está a trabalhar, está a ter, portanto, um conjunto de interrupções com o telemóvel. Não está 100% focado. Não está 100% focado. E, portanto, nós precisamos de debates que, na realidade, permitam aos candidatos veicularem as suas ideias, mas que, por outro, permitam que as suas mensagens-chave sejam deixadas junto do eleitor. Mais do que o combate direto?
Mais do que a troca de argumentos? E também teve presente, porque havia, no fundo, sempre a possibilidade de se dar à outra parte a possibilidade de repostar. Ainda assim, manter um debate mais organizado, eu penso que acrescenta valor e ajuda as pessoas que estão lá em casa a compreender. António Sacavém, deixe-me agradecer mais uma vez Muito a sua entrada obrigado neste pela sua CNN. gentileza. Muito obrigado. Um bom dia. Muito obrigado.